Estamos de volta ao vivo aqui pelos estúdios da Band Triângulo com o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Uberaba nesse segundo turno das eleições de 2020. Nesse bloco, candidato pergunta para candidato com tema livre. Conheça as regras. Cada candidato fará 2 perguntas de tema livre para o outro candidato. No total, serão 4 confrontos. A ordem do candidato que inicia a rodada será sorteada ao vivo pelo mediador e segue alternadamente. Pergunta, 30 segundos. Resposta, 1 minuto. Réplica, 30 segundos. Tréplica, 30 segundos. Vamos então ao sorteio do primeiro candidato que faz a pergunta e depois a gente segue a regra da alternância. Vamos lá então. Quem começa esse bloco é o candidato ou a candidata. Candidato Tony Carlos, o senhor faz a primeira pergunta, o senhor tem 30 segundos para formular a pergunta. Senhora candidata, no ano que vem nós teremos uma dificuldade enorme no meio econômico. E como é que a senhora fará para aumentar o VAF do município? Quais as formas que a senhora irá implementar para que o VAF ele seja aumentado? Candidata, a senhora tem 1 minuto para a sua resposta. Com uma gestão técnica, com profissionais qualificados, com gestores eficientes, nós vamos resolver qualquer problema que a Prefeitura tenha. Porque nós não vamos precisar colocar pessoas politicadas, com politicagem no nosso governo. Nós vamos poder escolher pessoas técnicas para fazer as coisas certas no nosso governo. Então, não é preciso ter preocupação o eleitor, porque nós teremos gestores eficientes, trabalhando junto comigo e com o Moacir. Sem dúvida nenhuma, nós teremos excelentes resultados na gestão Elisa Prefeita 77. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a sua réplica. Olha, com todo respeito à candidata, mas ela se mostra despreparada. O que tem a ver VAF com pessoas preparadas? VAF é a arrecadação de impostos, é a declaração do comerciante através do contador de quanto ele vendeu. Então, a candidata se mostra despreparada. Eu gostaria até de perguntar para ela o que é o VAF, o que significa VAF, senhora candidata. Tempo esgotado, candidato. Candidata, a senhora tem 30 segundos para a sua tréplica. Candidato, os gestores não precisam saber tudo. Eles precisam ter boa vontade política e pessoas capacitadas ao lado deles. Não necessariamente eu sou obrigada a saber tudo, mas eu sou obrigada a ter o meu caminhão livre para poder governar com eficiência, pessoas qualificadas ao meu lado. Obrigado, candidata. Então, por uma questão protocolar, a gente faz o sorteio agora, mas quem formula a pergunta na sequência é a candidata Elisa Araújo. Candidata, a senhora tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Candidato, qual a sua proposta para a saúde da mulher? Candidato, 1 minuto para a resposta. Nós temos em Uberaba o CAISME, que é uma instituição da Prefeitura que funciona na Leopoldino de Oliveira, na entrada ali do Piscinão. Todas as áreas ligadas à saúde da mulher estão concentradas lá. Mas aquele local fica distante dos outros bairros da cidade, depois da rodovia, como Morumbi, Pacaembu e tantos outros. Então, é preciso, inclusive, com destaque da mamografia, fazer com que seja instalado um outro CAISME para atender as mulheres naquela região do Jockey Park, Alfredo Freire, depois da rodovia. É necessário dar oportunidade, inclusive nas questões preventivas da mulher. Obrigado, candidato. Candidata, 30 segundos para a sua réplica. No nosso governo, nós vamos reestruturar o CAISME, deixá-lo acolhedor às mulheres que precisam de atendimento. Nós também teremos um acolhimento às mães das crianças especiais, que cuidam o dia inteiro de seus filhos e também merecem atenção, merecem cuidado, merecem um tempo para si. No nosso governo, elas terão isso. Candidato, então, o senhor agora 30 segundos de tréplica. Olha, as mulheres de Uberaba sempre tiveram dificuldade enorme de serem atendidas, principalmente em relação aos exames. Boa parte da fila eletrônica existente na Secretaria de Saúde são de pedidos de exames para atender as mulheres. Da nossa parte, nós precisamos zerar os pedidos, principalmente a essas que necessitam de exames.
Obrigado, candidato. Terminado, então, esse tema, pela alternância de candidatos, candidato Tony Carlos, do PTB, o senhor formula, o senhor tem 30 segundos para formular a próxima pergunta de tema livre. Senhora candidata, todos nós sabemos que o processo de aprendizagem, ele passa pelos professores notadamente. Em relação ao piso salarial, a senhora pretende pagar o piso? Caso sim, pretende pagar já no ano que vem? O valor do piso é R$ 2.886 por mês, o piso nacional. A senhora pretende pagar, se eleita, no ano que vem? 1 minuto para sua resposta, candidata. Candidato, nós sabemos que o ano que vem não vai ser possível, mas em 2022 sim. E a partir de 2022 nós vamos cumprir a lei federal, pagando sim o piso salarial dos professores. Contem conosco, professores, para cumprir o nosso compromisso de campanha, porque nós só prometemos aquilo que nós podemos cumprir. Candidato, a senhora tem mais 30 segundos, a senhora abre mão do tempo? Sim. Candidato, 30 segundos para a sua réplica. Os professores que me acompanham nestes vários anos de mandato sabem que eu sempre procurei atendê-los em todas as demandas. E o piso, ele é necessário. É bem verdade que no próximo ano não será possível, primeiro porque o orçamento do próximo ano está sendo feito pelo atual governo. Então, aquilo que se vai executar no ano que vem, a matéria financeira será votada pelos vereadores agora em dezembro. Então, a princípio, no primeiro ano, encerrado, será impossível. Obrigado. 30 segundos para a sua tréplica, candidata. Nós vamos valorizar os professores. Nós vamos ouvi-los, nós vamos dar efetivamente uma educação de qualidade às nossas crianças, valorizando os nossos professores, deixando eles felizes e eles fazendo uma formação continuada de acordo com a realidade deles. É isso que nós vamos fazer, dialogar com todos eles. Obrigado, candidato. Pela alternância, então, de candidatos, a candidata Elisa Araújo formula a última pergunta desse bloco. Candidata, 30 segundos para a senhora. Candidato, o senhor tem uma proposta de construir um túnel, uma obra enorme ali no Parque das Américas. A curto prazo, qual seria a sua prioridade de obras? Candidato, 1 minuto para a sua resposta. Olha, é preciso saber separar. Uma gestão pública depende de repasse de recursos. Eu atuei 2 vezes como deputado e uma obra como daquela não depende de dinheiro da prefeitura. Será necessária uma ação do prefeito junto ao governo do estado e ao governo federal. Aquele problema que é da mobilidade urbana precisa ser resolvido, porque depois da BR-050, 10 novos bairros foram aprovados. E as únicas passagens são a João 23 e a Santana Borges do cemitério. Então, é uma questão necessária que não depende de dinheiro da prefeitura e será necessário o esforço do prefeito até junto ao presidente da República para conseguir aqueles recursos. 30 segundos agora para a sua réplica, candidata. Candidato, eu refaço a pergunta. A curto prazo, quais seriam as suas obras prioritárias? Candidato, mais 30 segundos para a sua tréplica. Primeiro, fazer com que a saúde chegue nas pessoas. Hoje, o maior gargalo da sociedade uberabense é a questão da saúde. O orçamento para o ano que vem é da ordem de 360 milhões. Então, o principal ponto do nosso governo é resolver as questões da saúde, acabar com a fila eletrônica e fazer com que o período após a posse a gente possa resolver as cirurgias eletivas que acabaram se acumulando, como é o caso das cirurgias de cataratas. Tempo esgotado, Mais candidato. de 1.000 pessoas aguardando. Obrigado pela sua participação. Encerrada, então, essa rodada de perguntas e respostas, nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, as considerações finais. Eleições 2020. Olho no candidato, olho no voto.